Fala, molecada, tudo bem? Bom, a gente está aqui para a nossa primeira conversa nesse momento de escola digital. Todos nós estamos nos esforçando, vocês aí, a gente daqui, para não parar e dar continuidade às nossas conversas. E essa semana, se estivéssemos em sala de aula, começaríamos esse módulo 4, que é a climatologia geográfica. Então essa aula aqui é para o primeiro ano de Geografia do Colégio Curso Desafio, lá no Valqueire. A gente vai começar a discutir o clima. Temos alguns bons papos pela frente, porque o capítulo 5 ainda trata dessa questão, veremos os climas do mundo e os climas no Brasil também. Mas hoje nós temos uma aula de conceitos gerais. Então essa videoaula é fundamental para que a gente possa compreender os próximos passos e entender, no final dessa apostila 1, como que o comportamento e também os desarranjos do clima se dão, porque vivemos épocas de intensas mudanças climáticas e para chegar lá a gente precisa desses conceitos aqui. Primeiro conceito importante é a diferenciação entre tempo e clima. Tempo e clima não são a mesma coisa. Muitas vezes a gente, do ponto de vista do senso comum, é levado a chamar clima de tempo, mas não é. O tempo é a circunstância momentânea da atmosfera. Então eu falo hoje, por exemplo, o tempo está bom, o tempo está aberto, o tempo está quente. Ok, essas são características do momento. O tempo está bom, mas de repente as nuvens encobrem o sol e eu digo o tempo está ruim, fechou o tempo. Essa é a característica do tempo. Eu já não posso dizer, por exemplo, o tempo no Rio de Janeiro ele é muito quente. Não, eu diria que o clima do Rio de Janeiro é quente, porque o clima é a sucessão de tempos, medida por ao menos 30 anos. Então repara, por 30 anos eu observei a média dos tempos no Rio de Janeiro. E cheguei a uma conclusão de como o clima se comporta. Então o clima litorâneo dentro do tropical, ou o clima subtropical, ou um clima mais úmido, mais seco, foram observações de algumas décadas que caracterizaram então aquilo que no geral acontece numa região. Tempos sucessivos foram medidos, foram observados para concluir-se pelo clima da região. Então tempo e clima não são sinônimos. Tempo é mais momentâneo, é a instantaneidade do que a atmosfera me apresenta, enquanto o clima é a sucessão desses tempos, ok? Depois disso, nós temos a visão de elementos e fatores do clima. São importantes conceitos, tempo e clima. Agora, elementos climáticos. Nós temos 5 elementos que, de uma forma geral, classificam, organizam, dão aquilo que é o clima. Como eu escrevi aqui, o clima é composto pelos seus elementos climáticos. O primeiro deles, temperatura. Se a temperatura é quente ou é fria. Se naquela região nós temos altas ou baixas temperaturas. É fator essencial para compreender o clima. Pressão, outro elemento muito importante. Pressão atmosférica. Veremos isso num gráfico mais à frente. De acordo com a altitude, varia a pressão atmosférica, que vamos medir a pressão atmosférica a nível do mar ou a pressão atmosférica a 1000 metros de altitude. A pressão variando muda o clima. Os elementos climáticos eles são mais gerais, ou seja, esses 5 caracterizam de modo direto o clima de um local. Umidade, se a região ela é mais seca ou se ela é mais úmida, se ela tem uma umidade relativa do ar alta ou baixa. E isso também caracteriza de maneira direta um clima. Precipitação, que pode ser chuva, neve ou então granizo. Por favor, não falem em chuva de granito. Granito é uma rocha. Se chover granito, já era pra gente. Chove granizo. Aliás, também está equivocada a expressão chove granizo, porque precipita granizo, precipita neve, ou precipita água. A chuva é a precipitação líquida, enquanto que no granizo nós temos a precipitação de gelo, né? A precipitação de água em estado sólido.
Mas então a precipitação, no nosso caso aqui no Brasil, na maior parte das vezes chuva e precipitação se confunde, porque em pequenas áreas nós temos neve e granizo só em fenômenos muito específicos e localizados também. E a radiação solar, a quantidade de luz do sol que chega numa região ou em outra, também é um elemento climático, ou seja, característica essencial. Deu para compreender? Esses 5 são características essenciais de um clima. Eles controlam, eles compõem o clima. Beleza? Mas nós temos a interação desses elementos com os chamados fatores climáticos. Aqueles elementos que compõem o clima são mais centrais. Esses fatores aqui, eles interagindo com certos elementos, modificam a característica do clima. Não compõem, não são eles que definem, mas na interação com os elementos são fatores importantes também para dar o clima final de uma região. Um exemplo disso, a altitude, que eu falei ainda agora. Se uma região está a nível do mar, ou se está a 2.000 metros, como várias cidades andinas, né? La Paz, na Bolívia, por exemplo, se está uma cidade a nível do mar ou em altas altitudes, eu vou ter uma mudança na temperatura. A gente vai ver essa relação daqui a pouco. Então, olha que legal. O elemento do clima, temperatura, ele varia de acordo com o fator climático, altitude. A latitude vai fazer variar a radiação solar, dependendo da região do globo, que recebe mais ou menos raios solares. Na região do Equador, a gente viu cartografia já, na sua cabeça já tem o Equador, né? Aquela linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, o norte e o sul. Na região do Equador, nessa zona entre trópicos, por isso intertropical nós falamos, há mais radiação solar. Então vai ter uma temperatura mais alta. Só para ficar como exemplo de que os fatores climáticos, eles de alguma forma interferem na composição final do clima, porque eles interagem com os elementos climáticos. Ok? Até aqui? Relevo, correntes marítimas, massas de ar, maritimidade e continentalidade e vegetação. São os outros fatores climáticos que interagem com os elementos. Até a maritimidade e continentalidade, nós veremos hoje, nessa videoaula. Vegetação, a gente verá no módulo 5, porque lá nós temos a interação dos biomas com os climas, os domínios morfoclimáticos. É assim que trata a geografia. Vamos ver então, um por um, alguns exemplos aqui. Os slides estão disponíveis para vocês junto com a aula, e aí fica mais fácil de ver a imagem. Talvez essa aqui, por exemplo, esteja meio clara para vocês, pela luminosidade também. Mas o que é importante entender aqui? A Terra, respeitamos qualquer tipo de opinião, mas aqui há uma informação científica importante. A Terra é um geóide. O que significa isso? Ela não é exatamente redonda, homogeneamente. Ela é um geóide, porque ela é achatada nos polos e deformada em algumas regiões, ela é uma bola meio deformada, não é uma esfera perfeita, como nós temos, por exemplo, na geometria. E esse geóide, ele é aquecido de forma desigual nas latitudes. Foi o que eu falei. A luminosidade, ela chega perpendicularmente. Se eu fosse o Sol e a minha mão o planeta Terra, na direção do Equador, os meus raios incidem de maneira perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus. Já nos polos da Terra, chegam menos raios solares. Compreende? Eu jogo raios solares aqui assim, ó. Eles vão perpendicularmente ao Equador e para os polos eles se dispersam mais. Então a Terra é aquecida de forma desigual e ela é inclinada. A Terra ela não está recebendo raios 90 graus em toda a sua região. A Terra tem 20 e poucos graus de inclinação. Então faz com que também nos polos nós tenhamos menos raios solares ainda. E uma coisa muito importante é que a atmosfera ela se aquece de baixo para cima. Os raios solares vêm, se são solares, vêm do Sol, né? Eles vêm do Sol, batem na superfície e na reflexão desses raios solares
é que a atmosfera se aquece. Então nós temos aí um aquecimento de baixo para cima. Isso vai ser muito importante adiante. Nesse momento é entender que a radiação solar ela interfere diretamente na temperatura, como nós estávamos falando agora, tá bem? Depois nós temos, olha, como consequência disso que eu falava, as regiões climáticas. Como nós estamos entendendo que ao longo do Equador, o Equador está aqui, existe uma área intertropical, aqui entre as faixas azuis, eu tenho um maior aquecimento. Já próximo dos polos, nessa região vermelha, a temperatura vai cair, vai ficar muito mais fria, ok? São as chamadas zonas climáticas da Terra. As estações do ano, elas são dadas justamente pelo movimento da translação. Então, ao longo do tempo de um ano, a Terra ela gira não só em torno de si, é a rotação, mas gira em torno do Sol. De acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, nós temos as estações do ano. Não vamos nos deter muito nisso. No vídeo de correção a gente retoma no Hangout também, porque isso daqui, desde lá da escola da tia Teteca, né, a gente já vê estações do ano. É importante sempre lembrar, saber que nós temos 2 solstícios, 22 de dezembro e 20 de junho, quando é inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Em dezembro, o contrário, 22 de dezembro, hemisfério sul tem o solstício de verão e o hemisfério norte tem o solstício de inverno. Nesses dias, as estações do ano começam. A mesma coisa nos equinócios, quando nós temos a primavera no hemisfério sul, equinócio de outono no hemisfério norte. E em março, 20 de março, nós temos o equinócio de outono no hemisfério sul e o de primavera no hemisfério norte. Isso é bem importante, está no livro de vocês, dê uma revisada lá. Aqui, olha, é o slide para aquilo que nós falávamos no início, a relação altitude, temperatura, pressão. Esse esquema mostra para a gente que quanto mais alta é a região, aqui é uma montanha, né? Quanto mais alta é a região, menor é o quê? A coluna de ar. Então, uma região que está, por exemplo, a nível do mar, naquela região litorânea, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, a coluna de ar é maior. Se a coluna de ar é maior, tem mais pressão sobre aquela região, tem mais ar fazendo pressão. Já na altitude maior, mais elevada, nós temos uma coluna de ar menor, menos pressão. Se tem menos pressão, a temperatura vai cair. Foi o que eu escrevi aqui, ó. A altitude condiciona baixa temperatura e baixa pressão, porque tem uma menor coluna de ar. Então é importante saber, nesse primeiro momento, de novo lá nos exercícios, a gente vai retomar que conforme a altitude aumenta, a temperatura cai. E a temperatura cai por quê? Porque a pressão atmosférica, já que a coluna de ar é menor, a pressão atmosférica também é menor. Ok? Tranquilão até aí? Massa de ar. Isso é bem importante. O que é uma massa de ar? A gente vai ouvir de vez em quando, né? Até na meteorologia, a moça ou o moço do tempo vão dizer: está chegando uma massa de ar que vai trazer uma frente fria. A massa de ar, ela é a porção de atmosfera que se forma sobre uma região. Então, se eu acendesse uma fogueira, aqui agora, aqui não, porque pegar fogo aqui em casa, né? Mas se eu acendesse uma fogueira, numa região aberta, o ar sobre a fogueira também fica quente. Já numa região oceânica, o ar sobre o oceano é úmido. Então as massas de ar serão secas ou úmidas, serão quentes ou frias, de acordo com a região em que se forma. Então a massa de ar recebe a característica da região em que ela foi formada. Quando estivermos vendo os climas do Brasil, nós vamos estudar melhor cada massa de ar brasileira e recapitular a mistura de massas de ar quentes ou frias, úmidas ou secas, ok? A corrente marítima funciona da mesma forma. Ela vai trazer característica quente ou fria de acordo com a região
da qual ela está vindo. É interessante saber que no oceano nós temos áreas de diferentes temperaturas. Áreas de águas mais geladas e águas mais quentes. A corrente marítima que se forma numa região muito gelada trará essa característica de temperatura para o litoral onde essa corrente marítima chega. Por exemplo, no litoral do Peru, nós temos o maior nível de pescados do mundo. Dá muito peixe no litoral do Peru, porque as águas são justamente muito geladas e promovem, então, a melhor qualidade de vida para os peixes. Aqui em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, acontece um fenômeno muito importante, a ressurgência. Por que o nome é Cabo Frio? Cabo, porque se você for olhar no mapa do estado do Rio de Janeiro, de Arraial até Cabo Frio, nós temos uma curvatura. É um cabo. Então, Arraial do Cabo e o Cabo Frio. E o Cabo é frio por quê? Porque são as águas mais geladas do estado do Rio de Janeiro, pelo fenômeno da ressurgência. Quando virmos Brasil, a gente vai voltar a isso. A água gelada surge naquela região porque uma corrente marítima específica chegou até ali, ok? E por último, para nós começarmos a encerrar, a umidade. A umidade, se nós voltarmos lá no nosso quadro inicial, ela estava aqui como um importante elemento climático. A umidade, ela vai dar a característica, justamente, em relação ao oceano, de uma área mais seca ou mais úmida. Repare no Brasil, quanto mais verde, mais úmido. Quanto mais laranja ou próximo do vermelho, mais quente. Reparem você que ao longo do litoral brasileiro é úmido. Claro, o Oceano Atlântico está influenciando diretamente aqui. Já no centro do território, lá no Planalto Central brasileiro, não há possibilidade de ser úmido, porque está distante do oceano. Ah, professor, mas aqui na região norte está muito verde e está longe do oceano também. Verdade, mas ali é área de clima equatorial. A floresta amazônica é muito úmida. Ela produz por si só muita umidade, que é consequência dos rios muito volumosos que existem lá. O Amazonas, por exemplo, um dos rios mais volumosos do mundo. Então não é só a água oceânica que dá umidade. Os rios também causam umidade e influenciam o clima da região. Já aqui, no Planalto Central, que nem tem uma floresta equatorial como a amazônica, nem está perto do oceano, fica muito seco. Por isso nós falamos isso, é muito importante. Continentalidade e maritimidade. O que é isso, gente? Continentalidade é o efeito da distância do oceano. E maritimidade é o efeito da proximidade com o oceano, dando maior ou menor umidade. Ok? Para encerrar nossa aula de hoje, esse gráfico que vocês vão ver muito ainda nesses dois módulos. Ele é o climograma. O climograma é a medida do clima de um lugar, com os seus efeitos mais gerais. O que o climograma apresenta para a gente? Nós temos um eixo aqui horizontal, onde temos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Um primeiro eixo vertical à esquerda, que é a temperatura. Depois você abre o slide se não estiver dando para enxergar aqui. Mas olha, temperaturas em graus Celsius. Então, de 0 a 30, no caso desse climograma. E um outro eixo, também vertical à direita, em milímetros. Milímetros é a unidade de medida da chuva. Então, nós vamos falar em tantos milímetros de precipitação. Reparem que esse é o climograma de Manaus. Manaus, capital do Amazonas, no meio da floresta amazônica, que eu acabei de falar que é um clima equatorial. Olha que interessante. Se nós pegarmos a precipitação, que está medindo aqui em milímetros,